Esse é um vídeo muito interessante do Iago Martins, onde ele analisa a questão: será lícito demonizarmos nossos adversários políticos? Isso é, tratá-los como se fossem absolutamente maus? Eu sou o Aaron e vamos ver esse vídeo e depois voltamos com algumas objeções importantes. O homem que não tem um diabo como uma figura histórica, como um personagem real, ele acaba precisando projetar o seu conceito de mal absoluto em alguém. E acaba virando o inimigo da ocasião. O inimigo da ocasião, em debates políticos, acaba sendo a figura adversária. Seja o Trump, seja o Bolsonaro. E às vezes pode ser até a figura como Lula, ou como a Dilma, ou quem for. A gente acaba projetando o mal absoluto em indivíduos quando a gente esquece que já existe uma figura que é o mal absoluto, que é o diabo. Como cristão, a gente evita tratar o outro como se ele fosse realmente a nossa figura máxima e a representação última daquilo que é mal no mundo, porque a gente já faz isso com a figura chamada Satanás, e que Satanás ele é esse mal. Nós lutamos contra Satanás, nós lutamos contra as forças do mal que estão por trás até mesmo do cenário político nacional. E isso evita que nós, como cristãos, tratemos outras pessoas de forma tão abjeta ou negativa como muitas vezes a gente encontra nas redes sociais, em que o outro personagem político é tratado como se ele fosse a própria encarnação do Beelzebub, e que os eleitores e os militantes daquele personagem político acabam sendo tratados como demônios e as séculas da força do mal nesse sentido. Se você lembrar de Satanás como personagem histórico, se você como cristão não esquecer que existe uma batalha espiritual no mundo, você acaba olhando para as outras pessoas de forma um pouco mais branda. Os outros são imagem de Deus, são seres humanos. Nossa batalha não é contra eles. Será justo a gente usar de linguagem abjeta para lidar com pessoas quando elas fazem coisas que nos parecem abjetas? Ou que são de fato abjetas? Bom, vale lembrar que na Bíblia certos pecados são tratados com o termo abominação, que Deus destrói com fogo certos povos, que ele chama certas pessoas de filhos das trevas, em contraposição aos filhos da luz, os filhos das trevas já estando predestinados ao fogo eterno. Ah, mas isso é o Antigo Testamento. Bom, mas o próprio Cristo usa de uma linguagem muito dura para com os fariseus, chamando de raças de víbora, e por aí vai. Ah, mas isso é só com os fariseus, não são com as pessoas comuns. Não é bem assim não. Cristo diz para os apóstolos que se eles fossem rejeitados por uma cidade, as pessoas lá não quisessem ouvi-lo, que não atirassem pérolas para os porcos. Ou seja, ele chama aquelas pessoas que não são fariseus, são pessoas comuns, de porcos, porque rejeitam o evangelho e preferem continuar na imundície do pecado. Mais ainda, Cristo, quando vem uma mulher pedir para ele um milagre, ele pergunta para ela se era certo o pai tirar dos filhos para dar aos cães, né? Dizendo que os filhos eram judeus e os cães eram os não-judeus, porque essa mulher era não judia. E ela implora, dizendo que o pai pelo menos deixa os cães ficarem com as migalhas. Ou seja, Jesus chama aquela mulher de cão e chama todo o povo dela de cães. Você acha que se Bolsonaro chamasse alguém de cão, chamasse alguém que defende uma ideologia ateia e genocida de cão, de porco, o Iago Martins não estaria revoltado, falando como você pode tratar eles com essas linguagens? Isso nos traz então a seguinte questão: será que o Iago Martins se vê na posição de corrigir o próprio Messias? Claro que não, acho que nem a pessoa mais pretensiosa do mundo acharia capaz de fazer isso. Então, como que ele pode dizer que não devemos usar uma linguagem abjeta, sendo que a Bíblia usa diversas vezes linguagem abjeta, linguagem que trata a pessoa como uma coisa hedionda, como uma coisa abominável, porque ela está fazendo algo abominável.
algo sujo, algo impuro, uma linguagem que facilmente hoje seria considerada politicamente correta, que facilmente hoje seria motivo para censurar a Bíblia e tirarem parte da Bíblia. Será que ele quer que algum juiz vá lá e retire essas partes também? É porque é exatamente o mesmo tipo de linguagem. Será que ele leu tanta teologia e entrou tanto nesses conceitos que ele acabou esquecendo o que ele leu ali na Bíblia, na fonte primária? As redes neurais dele se encheram tanto de teologias criadas por homens que ele esqueceu daquilo que foi legado por Deus? Ou será que quando ele lê essas passagens com Cristo usando um tom muito severo, um tom muito duro, um tom muito de tornar abjetos inimigos as pessoas que estão no mal, ele está com um viés tão grande na mente que simplesmente abstrai essas passagens, ou talvez ele odeie tanto certo político e certos seguidores desse político que esse ódio não permite ele perceber a clara contradição bíblica do que ele está falando. Muitas vezes a gente pensa na política como se fosse uma grande brincadeira, né? Uma gincana no colégio para eleger o rei ou a rainha do baile, algo sem consequências graves. Mas na verdade, a política são questões de vida e morte das pessoas. Se você vota na política de segurança pública errada, o seu voto pode matar milhares de pessoas por conta do aumento da taxa de homicídios. Se a pessoa vota na política econômica errada, a crise econômica, todas as causas de morte aumentam na crise econômica. Então será que um cristão ele não pode olhar para a alta impunidade, para a alta intervenção desastrosa na economia, para a alta liberação de certas substâncias na sociedade, para a alta promiscuidade, para o aborto, e dizer que considera essas coisas males inimagináveis? A Bíblia não proíbe de fazer isso, muito pelo contrário, a Bíblia faz isso e nos dá o exemplo também nesse sentido. Em comparação, todo mundo, as pessoas consideram natural que um ímpio descreva posicionar-se contra essas coisas como um mal terrível e use uma linguagem adequada para descrever o mal terrível que para ele é posicionar-se contra. A vantagem da liberdade de expressão é que você pode graduar o quão terrível você acha uma coisa. Isso é necessário para haver um debate político, para haver democracia. Se apenas um lado puder fazer isso, você está se posicionando contra a democracia, está, ainda que inconscientemente, gerando um golpe contra a própria democracia. Então, errar por ignorância é algo completamente compreensível. Mas errar por teimosia em aceitar a verdade, por recusa em enxergar, por você estar tão imerso numa paixão que você só quer ver aquilo que você deseja, você está dominado por esse desejo, tão egocêntrico que não se importa em como a realidade afeta os seus demais, mesmo quando essa realidade mata milhares de pessoas. Como você pode dizer que a Bíblia não descreve essa pessoa que tem olhos e não vê, que tem ouvidos mas não ouve, como uma abominação? É evidente que a Bíblia o descreve assim. Porque a base do discurso moral, de todo o discurso moral, não só na Bíblia, tá? Sempre foi o elogio da virtude, tá? E a ofensa, né, com relação ao pecado, com relação ao moral. Gerar desprezo com relação a aquilo que é errado, né? Não é incentivar violência, não é incentivar nada disso, mas a pessoa precisa ver o pecado como algo abominável, precisa ver ideias ruins como algo abominável, precisa ver essa prática e quem está praticando, enquanto as pratica, como algo abominável, né? Algo que pode se arrepender, que pode mudar, mas naquele momento que está praticando uma abominação, no momento que o cara está, digamos, violando alguém, ele é o quê? É uma coisa linda, maravilhosa? Ou ele é um porco, um monstro, né?
acho que você teria que ser hipócrita para dizer isso, porque, veja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, a Bíblia também diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então você pode criar um quadro à imagem e semelhança de uma cachoeira linda. Mas se você taca lama nesse quadro, rasga esse quadro, rabisca, pinta, esse quadro ainda tem a beleza, a glória ali da cachoeira, ou está destituído dessa cachoeira? Ele está destituído da glória da cachoeira até que chegue Cristo e restaure esse quadro. Esse quadro vá limpando, entra num processo de santificação, de restauração e vai limpando a sujeira que tem nele. Aí ele volta a ficar mais semelhante àquela cachoeira, né? Então, mas tem uma coisa que você pode objetar, que é justo, que é, não, então você quer dizer que a gente vai destratar o pecador, vai começar a ofender o pecador que nem um fariseu, botar o dedo na cara dele, não sei o quê. Não, não é isso que Jesus está fazendo, não é isso que estamos nos referindo. Tá? Em primeiro lugar, não devemos usar esse tipo de linguagem mais rude, mais grossa, com frequência. Por quê? Primeiro porque Cristo não a usa com frequência. Ele, na maior parte das vezes, ele fala com uma linguagem mansa, com uma linguagem serena. Só nos momentos que realmente é preciso, que ele está lidando com uma coisa realmente que causa indignação, que ele usa uma linguagem à altura. Por quê? Ora, para não dessensibilizar as pessoas. Se você é alguém que a todo momento está xingando, que a todo momento está lançando impropérios, ofensas a todo mundo, usando uma linguagem muito carregada, o que acontece? As pessoas se dessensibilizam. Elas começam a ver você como alguém que, esse cara é um emocionado, é um colérico, é alguém que se revolta por qualquer coisa. Então, com o tempo, elas param de dar a atenção devida a você. Você obtém o efeito inverso do que você pretendia, né? Mas, quando você, como Cristo, fala a maior parte do tempo de uma forma mansa, de uma forma tranquila, e quando chega num ponto-chave, num ponto que é realmente importante, você usa uma linguagem bem mais dura, as pessoas têm um susto. Nossa, para uma pessoa tão mansa, tão tranquila como Cristo, falar de uma forma mais exaltada, mais firme, mais grossa nessa parte aqui, é porque essa parte aqui é muito importante. As pessoas prestam muita atenção por causa do contraste grande entre a forma basal de você falar, da forma padrão de você falar, e da forma mais dura e agressiva de você falar. E olha, eu entendo que uma pessoa comum não perceba essa diferença, tá, entre essas duas coisas. Mas alguém que se põe a ser mestre e se põe a estudar a Bíblia e ensinar os demais, ele precisa ser capaz de perceber que, será que isso que eu estou pregando contradiz uma parte da Bíblia? É isso? Nunca eu posso usar uma linguagem, a pessoa está endemoniada, eu não posso dizer que ele está endemoniado. O próprio Cristo diz que Satanás estava usando Pedro. Né? A pessoa não é o diabo, mas ela é usada pelo diabo. Se a pessoa está sendo usada do diabo, você está sendo um agente do diabo. O que você está fazendo vai te levar para o inferno. Você não pode dizer isso, não pode encarecer a pessoa. Enfim, tratar as pessoas como objetos, ou como hediondas, ou como abominações, não significa dizer que o diabo não existe. Uma coisa não tem nada... O que uma coisa tem a ver com a outra? Jesus, então, está dizendo que o diabo não existe? Quando ele usa essa linguajar que o politicamente correto acharia tratar a pessoa como mal absoluto, tratar a pessoa como objeto, desumanizar a pessoa? É isso? Jesus está negando a existência de Satanás? Obviamente que não. Jesus afirma a existência de Satanás. Aliás, quando você mostra que o cara é um agente do diabo, então você está mostrando, afirmando a existência de Satanás. Agora, quando você nega que exista filhos das trevas, quando você nega que exista agentes do diabo, quando você nega que existem pessoas endemoniadas, pessoas que são sociopatas, pessoas que você não vê absolutamente, praticamente nada, virtualmente nada de bom, pessoas que estão predestinadas muitas vezes ao fogo eterno, quando você nega a existência desse mal, é aí que você nega a existência do diabo, porque
O diabo não faz nada, né? Não faz nada. Não tem agentes aqui na Terra, né? Coitado, o diabo só... Não tem nenhum representante aqui de fato, né? Ele não leva ninguém pro inferno, ele não torna ninguém hediondo, não torna ninguém abjeto, não torna ninguém monstruoso. Não existe pessoas que fazem monstruosidade. Não, que isso, todo mundo é bom, é imagem e semelhança de Deus. Não é isso que a Bíblia prega. Existe filhos das trevas, existe filhos da luz, desde o nascimento. Ah, você sabe quem é filho das trevas? Você sabe quem é filho da luz? Obviamente você não sabe, só Deus conhece o coração das pessoas. Mas quando você fala que pessoas de determinada ideologia genocida como o nazismo, ou como o racismo, como superioridade racial, ou pessoas que endossam a escravidão, elas são abjetas, quando fazem isso com todo o entendimento de hoje, ou quando tem todo o entendimento possível, você tá mentindo? Não. Você estaria mentindo dizendo que elas não são abjetas, elas são eleitas. Claro que não. Elas podem até um dia se arrepender, mas enquanto elas estão fazendo isso, elas são uma abominação. Tá? Não significa, novamente, que se você quer convertê-las, você vai chamar elas disso. Você não vai ofender elas à toa. Né? Mas é óbvio que você tem que tratar o mal como mal. Né? Imagina. Olha só as consequências. Enquanto o mal... Você quer fazer o bem. Enquanto o mal te trata como algo desumano, enquanto o mal te trata como algo monstruoso, enquanto o mal te atribui vários ismos, o mal tenta te fazer parecer a coisa mais abjeta do mundo, você tenta fazer o mal parecer algo natural, né? Fazer uma coisa normal, uma coisa que nem é demoníaca, nem é tão diabólico assim. Ora, quem você acha que vai vencer essa disputa, né? Dessa forma? É muito evidente. Por que o nazismo e a escravidão deixaram de ser majoritariamente defendido? Apenas agora um pequeno número de loucos vai defender uma coisa dessa. Porque se tornaram coisas abjetas. Porque pessoas que defendem essas coisas começaram a ser vistas como indignas, como objetos, como monstruosas. E com razão. Com toda razão elas são assim. Né? Se você tratasse isso como uma coisa natural, um errinho, digno de respeito, um mero erro intelectual, né? Você nunca ia extirpar essas coisas com a intensidade com que você extirpou. Né? Essa é a base do discurso moral, tratar o pecado como pecado. Isso é que a Bíblia faz. Né? Não é tratar o seu próximo, que o seu vizinho, a pessoa que está falando que você quer converter. Não. Essa pessoa você respeita, você trata normal. Mas quando você está falando no geral, com relação a um grupo estatisticamente que se comporta de determinada forma, convicto dessa forma, você, óbvio, vai dizer essa ideologia é maligna. As pessoas que estão seguindo isso são malignas. Sem medo algum. É a única forma das pessoas deixarem essa ideologia para trás. Não há outro jeito da moral extirpar ideias ruins, senão mostrando que quem segue ruim, uma ideia nojenta, é uma pessoa nojenta como um porco. Não tem outra forma. Tá? Não é para você xingar o outro, seu porco. Não, mas você vai dizer, né? No geral, as pessoas que fazem isso é uma porqueira, certo? E essa sempre foi a convicção de toda a tradição cristã. Você vê Lutero, não tinha papas na língua, né? Acusa ele até de antissemitismo. E ele pode ter errado em tratar os judeus dessa forma, mas o ponto é, ele não tinha papas na língua, ele não achava que algo que ele acreditasse ser errado deveria ser tratado como se fosse uma coisa boazinha, tá? A mesma coisa pro Tomás de Aquino, a mesma coisa para vários outros teólogos da tradição cristã. Esta ideia que o Iago Martins está defendendo, ela não é uma ideia bíblica, nem uma ideia pertencente à tradição cristã. Ela é uma ideia vinda da pós-modernidade, vinda do politicamente correto. O politicamente correto prega que todo mundo, até a pessoa presa por crimes hediondos, merece um abraço. Tá? É uma pessoa boazinha, capaz de bem e mal. Isso não é o evangelho. Isso é o politicamente correto. Enquanto o político correto diz que você não deve destratar o mal, pega os cristãos e trata como se fosse a causa de todo o mal do mundo. Não se freia, e uma vez, de chamar o cristão de ista, disso e daquilo,
de desumanizar o bem, desumanizar os que seguem a Cristo, tratá-lo como pessoas monstruosas, como pessoas cheias de preconceito, necessariamente cheias de preconceito, necessariamente cheias de ódio. Ele não, a mesma pessoa que defende politicamente correto não se priva de um momento de ser impoliticamente correto ao tratar seus adversários, ao tratar os cristãos. Ao menos boa parte dessas pessoas age assim. E ao mesmo tempo exige que aquilo que nós vemos como notoriamente mal, como notoriamente injusto, nós temos como se fosse uma mera divergência inócua. Não tem nem vidas aí em jogo, né? Não é nenhuma ideologia que mata milhões, que nunca vai dar certo, que em sua base teórica é ateia, nega Deus, que em sua base teórica legitima diversas formas de violência, diversas formas de injustiça. Não é algo nem absolutamente imoral em seus preceitos teóricos e em suas consequências práticas. Não, é só, sabe, uma coisa bonitinha, uma coisa assim, você refuta, mas com educação, né, com respeito. Você está dando ao que não merece um mérito que não existe. Você já perdeu, você está mentindo. Quem que é o pai da mentira? É Satanás. Você mentir que algo merece mais veneração e respeito do que merece, você está sendo filho do diabo. Não é assim que Cristo fala. Não é assim que a Bíblia trata religiões que servem a falsos deuses, deuses que exigem sacrifícios humanos, deuses demoníacos. Sempre, qualquer ideologia, religião, seja o quê? Baseado em sacrifício humano, baseado em morte de milhares de inocentes, em prol de qualquer coisa que ele idolatre, isso sempre foi tratado pelos santos como algo abjeto, como um mal, como uma expressão absoluta de maldade. O que há de bom nisso? Como você vai relativizar? Não, isso é mal, mas só um pouquinho, tem uma coisinha boa nisso aqui. Não tem absolutamente nada de bom nesse comportamento. Enquanto ela não se arrepende, ela jamais vai sequer se arrepender se ela não tiver a noção de quão indigno é como ela está se comportando. Então, quando você trata com uma falsa dignidade, você mente e cria uma dignidade para uma pessoa que vive na indignidade, ela não se arrepende. Tá? A dignidade da pessoa não vem dela, vem de Cristo. Não é o discurso de que não, o Espírito Santo mora dentro de você antes de você se converter. Não é esse a moral cristã. A moral cristã é: você é como filho pródigo, você que está no mundo, você está entre porcos, mas se você se arrepender, Cristo irá restaurar a dignidade que você perdeu. Tá? Como o Pai aceitou o Filho de volta, Cristo vai aceitar você de volta. Então não é que ele tenha uma dignidade ali quando está totalmente indigno. Não, é a graça. É porque Deus restaura a dignidade dele. Porque ele foi eleito, ele está escrito no livro da vida. Então, ele é um filho da luz, que nasceu para a luz, embora tenha se desviado, entrado nas trevas, ele está destinado à luz. Então, em determinado momento, ele vai tirar daquela lama. Mas enquanto ele está na lama, o que ele é lama, né? Pelo amor de Deus. Então, quando você pega e você impede que o mal seja mostrado como mal, sempre vai existir pessoas más, sempre vão existir sociopatas que querem o mal pelo mal, querem o poder para fazer o mal. Não é porque eles querem dinheiro. O cara, entenda, o cara que quer dinheiro, o político quer dinheiro para gastar com garotas de programa, quer gastar com iate, é dos males o menor. O pior mal é o cara que é sádico. Ele tem prazer em ver as pessoas morrendo, em jogar o país na miséria, em se sentir dominando todo mundo. Sempre vai existir pessoas assim. E perto dele, o serial K é uma brincadeira, né? É fichinha, um amador, né? Brincadeira não, mas é um amador comparado a tiranos que querem atingir o poder simplesmente pelo prazer de subjugar um povo e cometer genocídio, né? Então, a única sociedade não polarizada possível é a sociedade em que o mal já dominou tudo e já silenciou a todos. Sempre vão ter pessoas
mas filhas de Satanás, filhas das trevas, pessoas endemoniadas tentando tomar o poder. E você colocar a cabeça da areia e fingir que não, nesse mundo que jaz no maligno, não existem pessoas assim, você está mentindo. Você propaga uma mentira, você propaga uma falsa equivalência. E quando as pessoas acham, não percebem que existe um mal muito maior, né, do que a outra alternativa, o que elas fazem? Indiferente. E aí o que acontece? O pior mal vence. O pior mal em número. Não estou falando de intenções aqui, de caráter, mas o pior mal em número vence. E aí o seu discurso mata pessoas. Né? Esse tipo de discurso, e como a Bíblia fala, antes fosse você quente ou frio, mas uma vez que tu é morno, minha boca te vomita. Isso é dito em Apocalipse. Cristo diz, quem não é por mim, está contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Então se você não vota no menos anticristão possível, pelas próprias palavras de Cristo, você está indo contra ele. Tá? Um voto que seria contabilizado contrário àquela pessoa, e a pessoa mais anticristã, que poderia impedir ela de vencer, não a impede. Você está dizendo, não, o que vocês decidirem para mim tá bom. E você está fazendo como Pôncio Pilatos, né? Lavando as mãos. Uma falsa santidade, né? E olha que o ato de lavar as mãos já é um ato falho, porque mostra que o cara está se sentindo sujo, né? E ele está deixando a maioria decidir, sabendo de antemão que a maioria é tola, na imensa maioria das vezes. Que a maioria, sem bons guias, vai escolher o pior na maioria das vezes, né? Não estou fazendo, novamente, não estou fazendo falsa comparação aqui, tá? Estou dizendo que alguém é equivalente a alguém, longe disso. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que aos olhos do Pilatos não sabia que Cristo era o Messias. Para o Pilatos, muito provavelmente, Cristo era só um doidinho, ele não via nenhum mal nele, não via que estava fazendo mal a ninguém, mas também não via ele, obviamente, como um rei, como um ungido de Deus, como filho de Deus. Não, ele via, eu tenho aqui um assassino, eu tenho aqui alguém meio doido, que às vezes fica ofendendo os outros, né? Ofendendo lá as autoridades. Vocês vão deixar esse aqui, vão deixar esse doido aqui sair, né? Não vão botar esse cara aqui que é ladrão, que é assassino, não. Então o Pilatos joga a responsabilidade que era dele para cima das outras pessoas, e entre o que ele julgava ser só um doido e entre o cara que era um hediondo, que solto mataria milhares de pessoas, quem que as pessoas escolhem? Óbvio, as milhares de pessoas. Por responsabilidade do Pilatos? Óbvio, também por responsabilidade do Pilatos. Então, novamente, esse tipo de falácia, esse paralogismo, né, de erro de raciocínio, não é uma coisa inócua, não é uma discussãozinha de teologia só por um detalhezinho aqui, uma disputa acadêmica. Não, isso é uma coisa que tem consequências graves, que diz fundamentalmente sobre como lutamos contra o mal, como lutamos contra as injustiças. É sempre quietinho? É sempre mansinho? É sempre falando de forma educada? Não, apenas, na maioria das vezes, é da forma educada. É apenas que, quando não conosco, aí precisa ser sem papas na língua, precisa ser a verdade totalmente desnuda, sem eufemismos ou qualquer coisa do tipo, né? A imparcialidade é uma coisa boa, mas como um meio para o fim de apurar a verdade, né? Depois de você passa um tempo imparcial apurando, você vai chegar à conclusão, olha, esse lado tem mais razão, esse lado tem menos. Então eu vou ficar, nenhum lado é perfeito, mas eu vou ficar mais desse lado aqui, porque esse lado aqui está com mais razão. Então, a imparcialidade é sempre um meio para chegar a um fim, mas não um fim em si mesmo. Vou ficar eternamente neutro, avaliando a situação e nunca vou decidir nada, nunca vou julgar nada. Aí perde o próprio propósito de você ser imparcial. O propósito de ser neutro é justamente apurar as coisas, ouvir os dois lados e chegar à conclusão do que é menos pior, qual é a medida menos pior naquele determinado momento histórico. Outra diferença importante é a seguinte: repara que a forma como um político trata um fiel, um militante, é diferente de quando ele fala para os que estão de fora do movimento.
Então, quando ele está falando para pessoas de dentro do movimento, ele descreve todas as pessoas de fora, os erros que as pessoas de fora, com palavras duras. Tá? Ele chama os caras de ista, chama os caras disso e daquilo. Mas, quando ele tenta discursar agora não para a militância, mas para fora dela, para trazer pessoas para o seu movimento, ou pessoas que ainda estão indecisas, ou pessoas que estão do outro lado, ou pessoas que só entraram um pouquinho, mas ainda está com um pé aqui, outro pé ali, aí a linguagem muda, ele usa uma linguagem muito mais tranquila, muito mais acolhedora. Ah, mas isso é coisa de político. Não, isso é uma estratégia adotada até por Jesus e pelos apóstolos. Você vê, por exemplo, que quando Jesus está falando com os apóstolos, com os discípulos, ele fala coisas como, esses caras são cães, esses caras são víboras, esses caras são porcos, né? É melhor que jogasse o cara do fundo do mar, amarrado por uma corda numa pedra, do que esse cara ver o juízo de Deus. Ele usa uma linguagem muito dura. Mas quando ele está se dirigindo ao pecador, como a adúltera, ou em outras oportunidades, então, obviamente, ou quando no Sermão da Montanha, obviamente ele vai usar de uma linguagem menos hostil, que você quer atrair a pessoa, você não vai apontar o dedo na cara dela. Então é diferente quando você está falando para as pessoas que já são fiéis, que já são convertidas, você está reforçando a conversão delas, reforçando a convicção delas para elas não irem para o outro lado, e quando você está discursando para o outro lado, e você quer atrair elas para o seu lado, e obviamente que se você ofendê-las, usar uma linguagem carregada e dizer a verdade na lata para elas, óbvio que elas não vão querer te ouvir. Então você precisa, embora elas merecessem ouvir, né, o que elas fazem, o que é hediondo e que as torna hediondo, você não busca esse tipo de confronto direto, porque obviamente vai ter nenhum resultado. Você vai indo pelas beiradas, fazendo a pessoa refletir, fazendo perguntas, fazendo ela refletir sobre seus próprios erros, até que ela concorde que o que ela está fazendo é errado. Ela teve muito marido, né? Você não chama, só adúltera, só isso, aquilo. Você faz ela refletir o quanto isso que é errado, o quanto que ela está numa sede que nunca se sacia, né? Os apóstolos, eles escrevem, olha, quando você for admoestar um irmão, você faz com todo amor, todo respeito, tá? Óbvio, porque tem mais efetividade assim. Só que quando você vai... Mas o próprio apóstolo, quando ele vai escrever para a igreja, para pessoas já convertidas, ele começa a descrever os pecados e começa a escrever como isso leva para o inferno. E começa a escrever como isso é abjeto, como isso é sujo, como isso é hediondo. Né? Então, existe essa diferença de discurso. Então, você olha, por exemplo, o Martin Luther King, se você lê aquele discurso épico dele do I Have a Dream, você olha que o pastor Martin Luther King, ele não hostiliza diretamente os racistas. Embora o racismo seja uma coisa abjeta, e quem é racista é abjeto enquanto não se arrepender desse pecado, ele está numa posição abjeta, tá? Ele está agindo de uma forma hedionda, então portanto é hediondo, não adianta usar eufemismo para o racismo. Ele não hostiliza os racistas, embora pudesse. Por quê? Porque ele quer levar pessoas que estão em cima do muro, pessoas que ainda têm alguns preconceitos, ao arrependimento, e quer trazê-las para o seu lado, quer ganhar força. Então o que ele faz? Em vez de ficar acusando os racistas, ele fala de como estão sofrendo os negros. Né? Você vê que o discurso dele é todo enfatizando no sofrimento dos negros. Né? Porque é muito mais fácil você despertar a piedade da pessoa por o mal que ela está fazendo, do que você colocando o dedo na cara e falar, olha como você é mau. Né? E Jesus faz a mesma coisa no Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha é dirigido para não crentes, né? Para levar à conversão. Então ele não sai falando do mal, disso, do pecador, disso, daquilo. Ele começa falando do sofrimento das pessoas que sofrem perseguições injustas, sofrem humilhações injustas, dos que choram. Isso faz todo mundo se identificar. Isso faz a pessoa se revoltar contra o mal sem ter esse discurso agressivo contra o mal. Na verdade, ele e Martin Luther King adotam um discurso conciliatório, de dar outra face, de perdoar e de reconciliar-se os que querem se arrepender. Tá?
não com todos, mas para os que vão querer se arrepender. Inclusive, a linguagem de Cristo, ela é tão inteligente que ao invés de ele criticar, por exemplo, vocês brigam muito, para de ficar brigando com o outro e tal, e batendo, porque se ele falasse isso, parem de ser briguentos, coléricos. Ora, algumas pessoas são briguentas, outras não são. As pessoas que não são briguentas iam se orgulhar, eu não sou briguento, mas aquele cara ali é. E o cara que é briguento ali no meio da multidão ia se sentir ofendido. Ia falar, pô, o cara tá pegando meu pé aqui. Então o que ele faz? Ele fala, se você olhar com raiva já, sem justificativo pro teu próximo, você já cometeu homicídio no seu coração. E o cara, ele abaixa o critério, ele sobe o critério para tão alto que ninguém escapa, que todo mundo é pecador, todo mundo já cometeu esse erro. Então o cara que é briguento, ele consegue refletir que ele está errado, sem se sentir inferior aos outros, porque sabe que os outros também correm nesse pecado de desejar, de se irar sem motivo com o outro, né? E a pessoa que não é briguenta não se sente superior ao briguento, porque sabe que também, eventualmente, também se ira sem motivo. Então você criticar o início do pecado é uma estratégia de você apontar o erro sem ofender alguém. Novamente, isso é uma estratégia quando você está se dirigindo a uma plateia que você quer converter. Uma plateia de pessoas que estão do outro lado ou só um pouquinho do seu lado ainda. Não é a estratégia que você usa para quando você se dirige a fiéis, que você precisa reforçar o quão mal é determinadas coisas, determinadas atitudes, determinadas pessoas. E se essas reflexões tocaram o seu coração, te edificaram de alguma forma, curta, compartilhe com seus próximos e se inscreve para não perder a próxima.